Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes internautas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, e hoje aqui, uma satisfação imensa com o nosso querido Aloysio Guigino. Seja bem-vindo, Aloysio. Muito obrigado, nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e todos aqui desta mesa iluminada. Eduardo Araújo, que finalmente aceitou as nossas evocações. Ficaram fazendo bullying comigo, que eu sei, nos últimos programas, não estava no médico, né? E Miranda se aproveitou da minha ausência para fazer bullying, mas tá tudo certo, muita paz a todos. E Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza, né? Muito bem, depois da nossa apresentação inicial, vamos ao que interessa, né? Estamos aqui, amigos ouvintes, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. E hoje vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 9. Diz Kardec: haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus pela perfeição se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores, então, vamos fazer uma pequena pausa aqui, né? Então Kardec, ele envereda aqui no seu estudo, abrindo um raciocínio se Deus pode falar diretamente aos homens, ou se em todos os casos nós precisaríamos de um intermediário, de um médium, para trazer essa fala direta de Deus para nós. Então, aqui em um primeiro momento, Kardec diz que ele não pode nem afirmar e nem negar essa possibilidade. Então ele traz aqui diz que é possível, mas também não afirma, não traz nenhum, digamos assim, entendimento mais preciso, alguma experiência em que isso possa se confirmar. Mas aí eu lembro quando Jesus falou direto com Paulo, que foi na porta de Damasco, que aquela luz ali de Jesus era tão intensa que Saulo, na verdade não Paulo, né? Saulo, ele, ao ter aquela visão do Espírito de Jesus iluminadíssimo, ele cega, ele tem aquela... Eu fico imaginando como é que seria essa comunicação de Deus falando diretamente para nós. E aí, Miranda? Nós vamos refletir quando espíritos na ordem de Teresa d'Ávila, Antônio de Pádua, Francisco de Assis, quando eles querem deixar uma mensagem, a própria Maria, Emmanuel fala ao Chico, Maria tem algo a te falar. E ele prepara tudo que é papel, lápis, isso também passa, e ponto. Emmanuel foi a ponte para Maria de Nazaré. Não é? Os outros espíritos, Teresa d'Ávila, Antônio, Francisco de Assis, Joana, no caso, foi a ponte. Então, quando Jesus fala a Saulo, ele já está sendo... É naquele momento que Jesus é instrumento divino, porque, considerando que Jesus não é Deus, nenhuma mensagem de Deus chega à humanidade terrena sem o instrumento Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade da vida, eu sou o caminho da verdade e da vida, como queira refletir. Ninguém vai ao Pai
senão por mim. Entendeu? Ele é a ponte de luz entre nós e Deus, por isso que é guia e modelo. E alguns tradutores falam que o caminho é a verdade da vida. Da verdade, se não me engano. Não é eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque em essência a vida é Deus. Sim. E é interessante também, porque nesse capítulo aqui, Kardec ele vem trazendo o caráter da revelação espírita e a forma como essa revelação nos foi apresentada. E ele, nos itens anteriores, ele fala que todas as suas religiões tiveram seus reveladores. Então ele traz essa pergunta. Mas Deus poderia falar direto aos homens? E também ainda lembrando de Paulo, a gente vai se lembrar na obra Paulo Estevão, que o Emmanuel ele traz essa informação para nós, que Jesus falava para Paulo através de Estevão. Sim. Ele teve aquele primeiro contato ali, mas depois... Ainda precisou dessa ponte, porque Paulo não tinha... E aí, Heloísa? No Evangelho de João, nós temos uma afirmativa que nos diz que ninguém nunca viu a Deus porque Deus é Espírito. Tá? Então, na realidade, nós temos os espíritos mais elevados, no caso maior de todos, que é o nosso Criador, se utilizando de intermediários para fazerem chegar as suas mensagens. Esses intermediários podem ser em maior número e menor número. Qual é o caminho? Nós não sabemos. Apenas sabemos que chegam as mensagens que devem chegar até nós. Foi citado aqui, lembrado, a manifestação de Jesus junto a Saulo, certo? Ainda Saulo, não Paulo, e a luz, a energia que emanava desse espírito ali manifestado foi tanta grandeza, de tal grandeza que cegou Saulo. Então nós vemos aí, imaginamos, certo, o que seria Deus se manifestando para um pobre mortal, certo? Meu Deus, seria um batraco na festa. Pois é. Então, a gente sabe também que os espíritos, e Deus é espírito, acabamos de lembrar aqui da colocação de João, os espíritos, desencarnados, para se manifestarem, eles têm que se utilizar de médiuns, seja qual for a maneira dessa manifestação. Então, sempre haverá um caminho. Qual é esse caminho? Nós não podemos determinar, apenas sabemos que existem esses caminhos. E aí, Eduardo Araújo? Tá quietinho? Esse assunto aqui é complexo, né? Porque falar de Deus, haverá revelações diretas de Deus aos homens, é como Kardec explica aqui, né? Eu entendo dessa forma, né? Que ele diz que o que parece certo é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se impregnam do seu pensamento e podem transmiti-lo. Então tem aqueles espíritos que são os intermediários. Isso não quer dizer que Deus, de alguma maneira, até porque nós somos filhos de Deus, Jesus até cita o Velho Testamento falando, vós sois deuses. Se somos filhos de Deus, nós temos a intimidade com o Criador. Mas como nós somos tão pequeninos ainda, nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos captar isso. Quando você chega no estágio de espírito puro, é diferente. Até o meu irmão tem conversas comigo muito interessantes. Meu irmão é uma pessoa muito inteligente. Ele gosta da doutrina espírita, mas ele às vezes se sente meio agnóstico. Por quê? Porque para ele é difícil compreender Deus. E aí eu falei assim, sabe qual é o seu problema? Você quer compreender Deus sendo um espírito de terceira ordem. É mais ou menos como um aluno que está aprendendo a matemática, 1 mais 1, a somar, dividir, subtrair, ele querer entender equações complexas, né, de matemática. É mais ou menos isso. E aí eu digo para ele o seguinte, essa sua angústia de querer entender Deus, você só vai poder compreendê-lo como você deseja quando você chegar ao estágio de um espírito puro. Ah, mas isso vai demorar muito. Falei, o aluno não vai sair do curso primário para o pós-doutorado em matemática em poucos anos. Vai requerer muito tempo de estudo e dedicação. Então, assim, nós, na nossa condição, para entender, tanto é que Kardec foi muito cuidadoso, e os espíritos mais ainda,
Quando na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questiona que é Deus, ele nem personalizou. Não falou o que é. O que significa isso? O que é Deus? E aí os espíritos cuidadosos falaram, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Porque nós tendemos a personalizar Deus, né? E esse personalismo acaba gerando a ideia que se tem de um Deus humano. Sim. E nós não podemos conceber que um Deus que criou o universo, que é a causa primária de tudo, né? E aí o meu irmão fala, como é que pode? Como é que você pode entender como é que eu fui criado? Quando que eu fui criado? Por que ele me criou? Por que ele cria os espíritos incessantemente? Como é que pode o universo não ter fim? São perguntas filosóficas, né? Que grandes cientistas se fazem essa pergunta, grandes pensadores se fazem. Qual a causa disso tudo? Para que nós existimos? Para que a vida é eterna? Quando que eu fui criado? Como é que pode? Antes de eu ser criado? Como é que Deus... Quem criou Deus? Então, aí começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Fala assim, olha só, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Aí os espíritos falam, não é na vossa pequenina esfera Sim. que entenderás essas coisas. Aí ele fica mais revoltado ainda. Fala assim, olha só, você está chateado com a resposta dos espíritos, mas eles só estão respondendo o óbvio. Sim. Eles estão dizendo para o aluno de primário, que está aprendendo a ler e escrever, que não é ali que ele vai conseguir fazer o que ele quer lá na frente. Ele vai ter que caminhar todo esse percurso. Então, o segredo para entender Deus, na nossa realidade, é chegarmos à condição de espíritos puros. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Não é isso, Luiz? Quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças, o top das bem-aventuranças é quando ele nos afirma que os puros de coração verão a Deus. Certo? Quando nós formos puros de coração... Está perto, né? Miranda, você que já está nesse estágio, como é Deus? O Chico foram chamar ele de bom. O Chico foram chamar ele de bom. Ele falou, não, você não pode me chamar, não pode dizer que eu sou bom, você não conhece meus pensamentos. Não é? Quer dizer, ele não nutria pensamentos ruins, mas quando a ideia chegava lá. Em algum momento, um olhar, mas ele não permitia que aquilo tivesse vulto nas escolhas dele. Essa colocação do Eduardo foi bem interessante, porque eu estava pensando isso. Nós temos essa ligação com Deus, mas não nos fizemos íntimos com Ele. Por isso que Jesus diz assim, eu desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Porque ele fala a cada criatura dentro de uma linguagem, a nível de vibração, de acordo com aquela criatura. É assim que ele se manifesta em a natureza, não é? No mineral, no vegetal, nos animais e conosco. Mas nós não estamos vibrando na faixa, sabe? Que capta essa ideia de intimidade com Deus. Se a nossa onda mental, ela tem cristas de onda tão quilometricamente distantes, somos espíritos que nos arrastamos, oscilamos, mas não temos essa intimidade com Deus como teremos um dia, e teremos, porque Jesus afirma isso. E é essa a missão de Jesus. Olha, a nossa iluminação interior, que é a grande missão individual de cada ser, ela é algo tão divino, tão importante, que foi o móvel da missão de Jesus à Terra. Ele veio aqui justamente para nos trazer esse olhar para o alto e para dentro. É porque nós temos as questões materiais muito impregnadas através das nossas paixões, dos nossos vícios. E essa questão desse Deus mais antropólogo, essa questão desse Deus mais humano, mais material, a gente acaba criando esse conceito por conta de não realmente aceitar, de ainda não entender essas coisas. Porque lá em O Livro dos Espíritos, ele diz que essas leis de Deus, elas estão gravadas na nossa consciência. Mas por que a gente não as acessa? Né? Por que esse acesso ele não se dá? Será que a gente ainda está muito preso ainda a essas distrações aqui do mundo material? E uma outra questão também é que, nessa questão desse Deus humano,
Eu vejo assim, eu já me peguei falando assim, né? Pô, Deus errou comigo. Deus... Quem já estudou direito ou já ouviu falar alguma coisa, para você cometer a conduta do sujeito criminoso, ela pode ser através da culpa, do dolo, né? Da omissão, da imperícia ou da negligência. E aí vai dar o efeito danoso no ambiente. E às vezes a gente acha que Deus, ou ele cometeu uma imperícia com a gente, ele fez algo que ele não tinha condição de fazer, ou ele escolheu para nós uma prova errada, ele errou com a gente. O homem pode errar, mas será que Deus pode errar? Ou Deus foi negligente, falou assim, pô, Deus esqueceu de mim, não é possível. Então será que Deus pode ser negligente, Poxa. Pode ser omisso? Pode... Então essas são características do homem que, por conta dessa nossa falta de conhecimento em relação a esses desígnios, a penetrar nos desígnios de Deus, a gente acaba transferindo para Deus. Isso cria um afastamento. A gente se afasta de Deus porque, na nossa avaliação, Deus cometeu um ato ilícito contra nós. Ou não deu aquilo que a gente queria, ou esqueceu de nós, enfim. É mais ou menos assim, como o filho se sente, a criança se sente quando o pai ou a mãe contraria a vontade dele, né? O filho fica chateado conosco, mas porque ele não nos compreende, ele não entende por que nós tomamos, ele não alcança o porquê o pai e a mãe negou a ele aquilo que ele tanto queria. Nós agimos como uma criança, não é, Luiz? E nós temos uma tendência também de transferir para Deus os nossos defeitos, certo? Então, como nós só nos conhecemos, certo? Nós não chegamos aí, não alcançamos ainda a plenitude, a grandeza do Criador, nós entendemos Deus e atribuímos a Ele aquilo que nós somos portadores, certo? Então, são os nossos equívocos, certo? Tudo aquilo de errado, certo? Que nós ainda carregamos. E quando acontece é como Deus permite e faz uma coisa dessa. Não é. E a gente aprende também, dentro da doutrina, que na realidade Deus atua sobre a humanidade através dos homens. Sim. Sempre. Nós somos instrumentos do Criador. Então, o capítulo 3, que nós vamos ver mais adiante aqui na Gênesis, né, quando fala da origem do mal. Certo? Então, o mal está em nós. O erro está em nós, tá? E não podemos atribuir ao Criador isso porque estaríamos identificando uma imperfeição do Criador. Vamos avançar aqui na leitura do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, o item 9. Continua Kardec. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido, às vezes, tomados pelo próprio Deus. E aí a gente vê a figura dos profetas. O próprio Jesus, Moisés, e todos aqueles que, de alguma maneira, trouxeram o próprio Kardec, e todos aqueles que de alguma maneira, não só dentro do âmbito da religião, mas também na ciência, na tecnologia, que trouxeram avanços, que trouxeram coisas, revelações. A humanidade nunca esteve desamparada dos mensageiros de Deus, nunca. Desde os primórdios, os mensageiros de Deus, né? E aí no caso, tendo Jesus como seu ministro direto e governador do planeta, trazendo à humanidade as orientações que nos fizeram chegar onde nós chegamos. Então, ninguém está deserdado dessa bondade da presença divina, através dos seus mensageiros. E aí, nesse contexto também, que a gente entende o joio misturado ali com o trigo. Porque onde tem o ensinamento, precisa do aluno. Precisa daquele que vai ensinar e daquele que vai aprender. E muitas vezes a gente
quando está nessa questão do caos, da dificuldade, e as imperfeições, elas acabam chamando mais a nossa atenção. Então, onde que a gente vê, e os Espíritos ensinam isso, o próprio, salvo engano, no Evangelho, onde você vê caos, na verdade, é a tua visão materialista. E você só está vendo o caos ali, porque é a tua visão limitada alcança. E por trás daquilo do ponto de vista espiritual tem um avanço. O Eduardo falou que Deus manda os eleitos e os escolhidos para nos auxiliar. Mas da mesma forma existem aqueles que involuntariamente, até na prática no equívoco, estão de alguma maneira contribuindo para o avanço da humanidade e da sociedade. É óbvio que se todo mundo tivesse voltado para o caminho mais, digamos assim, direto, a gente avançaria mais rápido, né, Miranda? Porque até aqueles que agem de forma equivocada só estão acessíveis a um alcance interior desses seres que ainda precisa se educar. Porque quem já não precisa mais desse recurso, mesmo estando em meio a eles não têm acesso. Imagina, teria como você acessar o íntimo de um Estevão para feri-lo? Nós vemos que não. Porque depois de toda aquela brutalidade com o pai, ele teve aquele cuidado com a irmã. Ali ele teve uma ocupação mais pontual com a irmã, como ela ficaria. Mas quando ele vai para as galés, ele age com a naturalidade, porque o mundo interior dele, o carrasco dele já não acessava. Não é? Então, nós, a parte maior da humanidade, ainda precisamos lidar com isso, porque fizemos isso a alguém, ainda não trabalhamos em nós. Por isso que essa é uma jornada interior. E quando ele diz aqui assim, olha, ele está falando quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram. Por quê? Porque nesse movimento interno do autoconhecimento e essa aproximação com Jesus, na hora de ministrar ao outro, nós vamos passar daquilo que nós já conquistamos. Imagina, por isso que o professor, ele é um revelador em plano menor. Sim. Porque ele vai buscar o conhecimento, ele vai assimilar o conhecimento e, de acordo com a dedicação dele, ele vai passar com mais segurança ou não para a criança ou para o aprendiz, o aluno que ele tem. Entendeu? O conhecimento, a ideia existe, o conhecimento está ali e ele foi absorver aquele conhecimento para ministrar alguém. Quando se trata do mundo interior, das coisas do bem, você tem que fazer esse trabalho interno de encontrar o Cristo, porque é o Cristo interno. É que Kardec coloca isso nos itens anteriores, né? Que existe aquele que vai aprender, ele vai se aperfeiçoar nessa existência, vai aprender e vai multiplicar aquele conhecimento. Existe aquele que já vem com conhecimento. E aí é o animismo dele. Olha por que aqui o animismo não deve ser desprezado nem desconsiderado em nossa jornada. Porque é a bagagem individual de cada alma. São as nossas únicas propriedades, né? É o conhecimento e a evolução moral. Nós temos essa bagagem que levamos e trazemos conosco. Então nós temos que usar bem essa bagagem que nós adquirimos em algum momento. É aquela que o homem não rouba, a traça e o ferrugem, e a ferrugem não corrói, né? Não corrói. Mas muito bem, amigos ouvintes. Chegamos ao final, né? Passou rápido. Nós estamos chegando aí ao final. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Eduardo Araújo. Isso aí, vamos procurar nos esforçar, né? Como eu digo para o meu irmão, se queremos compreender Deus, teremos que fazer o mesmo caminho que as grandes almas fizeram, nos tornarmos um dia espíritos puros. Eduardo não, Aloysio Guigino. Chegaremos lá. Muita paz a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual nosso querido codificador Allan Kardec nos traz os pontos básicos do que caracteriza a área da teologia. Nós estamos já estudando juntos o capítulo 8º desta obra na segunda parte, na qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta para nosso estudo, esclarecimento e decisões em nossa encarnação, os espíritos por ele classificados como expiações terrestres. Estamos já agora recordando quem é Julienne Marie, a mendiga, uma pobre mulher, velha, enferma, vivia da caridade pública na comuna de Villate, perto de Nozay, no Loire inferior. Esse é o rio Loire. Caiu no poço, foi retirada do poço por um amigo, o senhor A, seu conterrâneo, e ele habitualmente a socorria. Foi levada para casa, lá desencarnou pouco tempo depois, em função ou em decorrência desse acidente de ter caído no poço. Era voz geral que Julienne Marie tentara o suicídio. Nós vemos que essa é uma questão, o julgamento é uma questão que não está contemplada em o Evangelho de Luz de Jesus, tampouco em o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que ratifica o Evangelho de Jesus. Nesse particular, então, nós vemos que o seu amigo, o amigo de Julienne Marie, o senhor A, era espírita e também médium. No dia do enterro de Julienne Marie, ele sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima dele. Só que ele não sabia da desencarnação de Julienne Marie. Só quando soube é que ele associou o fenômeno, isso de sentir um leve contato de pessoa que estivesse próxima a ele, a uma possível visita do espírito Julienne Marie. E então, seguindo o conselho de um amigo da Sociedade Espírita de Paris e também de seus protetores espirituais, o espírito Julienne Marie foi evocado com o objetivo de ser útil ao espírito. É sempre esse objetivo nobre de ser útil ao espírito que é evocado. Então, nessa comunicação, sob a orientação dos protetores espirituais do Sr. A esse respeito, foi ele, o Sr. A, informado do seguinte: que ele poderia evocar Julienne Marie e isso daria a ele muito prazer, a ele, Sr. A. Mas ela não precisava do benefício que ele pretendia prestar a ela. E por quê? Ou seja, a evocação, a comunicação à mesa mediúnica com o objetivo de ser útil ao espírito Julienne Marie, mas os orientadores disseram que ela não precisava desse benefício. E por quê? Porque ela era feliz, inteiramente devotada aos que foram compassivos para com ela. Como o Sr. A é um de seus bons amigos, ela está sempre ao lado dele, comunicando-se com ele sem que ele o saiba. Aqui existem duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, os espíritos têm a faculdade de penetrar os nossos pensamentos, e aqui
está a explicação em O Livro dos Espíritos, perguntas 456 a 458. E também que os pensamentos nos são sugeridos. Respostas às perguntas 459 e 460. Portanto, penetrar os nossos pensamentos é uma faculdade dos espíritos. Mas aqui há ainda uma outra questão. Juliane Marie está feliz e devotada aos que foram compassivos para com ela, e o Sr. A é um deles. Aqui está posta a lei de reciprocidade. Ela é uma lei que coloca o que foi beneficiado e que também acontece de poder beneficiar a quem o beneficiou. Essa questão, como nós sabemos, também é neutra. Depende de quem está ali na perspectiva de retribuir. E, portanto, a reciprocidade guarda categoria de lei no universo. Cedo ou tarde, aqui Kardec nos apresenta como a orientação dos espíritos protetores do Senhor A, amigo de Juliane Marie. Informam-se as seguintes questões. Cedo ou tarde, os serviços são recompensados, e quando o não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, antes e depois da morte. Se acaso o espírito do beneficiado não tiver ainda reconhecido a sua nova situação, outros espíritos a ele simpáticos vêm dar o testemunho de sua gratidão. Eis aí o que te pode explicar a sensação que tiveste no dia mesmo da passagem de Juliane Marie. Aqui nós temos também outras questões importantes do ponto de vista doutrinário. Primeiro, que esses que foram beneficiados, os serviços são recompensados. E quando o não sejam pelo próprio beneficiado, sê-lo-ão pelos que por ele se interessam, ou seja, antes ou depois da morte do corpo físico. Mas de que se trata aqui é que a memória do universo guarda tudo o que nós fazemos, pensamos e dizemos. Portanto, nenhum ato de bondade ou de maldade fica fora da memória do universo, ou seja, da memória da lei de Deus. Portanto, se isso não ficasse guardado por Deus para os necessários ou as necessárias retribuições do ponto de vista da lei, não haveria nenhum mérito em uma pessoa acudir e beneficiar um recém-nascido ou uma criatura no chamado leito de morte, ou seja, um desencarnante, porque eles não poderiam retribuir. Além disso, existem os ingratos, que não retribuem, não desejam retribuir aquilo que recebem por misericórdia, por caridade, por fraternidade, por desejo de fazer o bem. Portanto, quando isso não acontece do ponto de vista do encarnado, qualquer que seja a faixa etária, a condição de consciência ou não, ou seja, numa situação limítrofe para desencarnar, então a lei, Deus, guarda em sua memória o que nós fazemos e retribui através de outros agentes, de outras criaturas encarnadas ou desencarnadas que ajudam, têm o desejo de ajudar aqueles que foram beneficiados. Portanto, aqui é a lei de reciprocidade que está em curso e está tão obviamente aqui colocada que nem precisaríamos de explicação. Porque a reciprocidade para com o cosmo e do cosmo para com as criaturas
é efetiva, ou Deus não seria de justiça e de amor. Portanto, ao contrário, nós não ajudaríamos um recém-nascido, um doente terminal, um louco até. Agora, então, diz aqui o texto de nosso amado codificador, agora será ela a auxiliar-te na prática do bem. Continuam os espíritos respondendo ao Senhor A. Agora será ela a auxiliar-te na prática do bem. Tu verás o serviço que esse espírito poderá prestar-te, desde que lhe peças assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Aqui é a lei de reciprocidade, mas como sempre, há requisitos. Os requisitos serão sempre ditados pela lei de amor e de caridade. Os espíritos que trabalham em nome de Jesus têm essa noção e essa consciência de que não importa a condição daquele que será o objeto do ato de caridade, mas eles farão isso em nome de Deus com o intuito de ser útil ao próximo. Portanto, nenhum deles vai se prestar a satisfazer um capricho apenas em função dessa reciprocidade. Então foi processada a evocação de Juliane Marie. E ela, à mesa mediúnica, diz ao amigo Sr. A. Ter confiança em Deus. Inspirar fé sincera aos doentes de que ele se ocupa. Porque, diz ela, assim alcançarás sempre o que desejares. Aqui uma receita para nós atingirmos os nossos desejos no bem, na felicidade que nós todos declaramos que desejamos. É exatamente nós termos a fé sincera, dirigida aos doentes, de que no caso era o Sr. A que se tratava dos doentes, mas em qualquer situação, em qualquer tipo de necessidade, aquele que pratica o bem deverá ter fé sincera para alcançar sempre o que desejar. Uma outra orientação do espírito, Juliane Marie, para o seu amigo Sr. A. Jamais preocupar-se com recompensa, porque ela será sempre superior ao que podemos esperar. Porque Deus sabe recompensar justamente a quem, com absoluto desinteresse, se dedique ao alívio dos irmãos. E então nenhum serviço deixa jamais de ser recompensado. Portanto, aqui nós vemos que a recompensa é sempre superior ao que podemos esperar. É o que nós, no movimento espírita, chamamos de acréscimo de misericórdia, como quando Jesus disse: se alguém lhe bater em uma face, oferece a outra. Se alguém lhe roubou a túnica, oferece o manto. E assim subsequentemente, ou seja, dê sempre alguma coisa além daquilo que esteja previsto ou que esteja sendo necessário a alguém que nós devemos ajudar. E Juliane Marie ainda diz ao Sr. A. É preciso ter fé antes de tudo. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos seus resultados. E agora nós temos aqui, posto que estamos estudando esta obra aqui pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós estamos estudando aqui para nosso, não só para o nosso conhecimento, mas para as nossas decisões. E agora a orientação de Juliane Marie para o Sr. A, que evidentemente se aplica também a todos nós, os médiuns e principalmente os médiuns que tratam de doentes ou que participam de reuniões que são de tratamento espiritual. Diz Juliane Marie ao Sr. A.
Os 2 doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois no estado em que estavam, só com remédios nada terias conseguido. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nestas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Ou seja, existe sempre uma indicação que nos dá a certeza de que nós estamos sendo naturalmente informados, digamos assim, de que nossa prece, de tão fervorosa, de tão sincera, de tão desejosa de fazer o bem, foi ouvida e, portanto, será recompensada. No caso aqui, como o Senhor A trabalhava ajudando os enfermos, Juliane Marie, como nós sabemos, estava sempre junto com ele, ou passou a estar sempre junto dele. Por isso ela se refere aos 2 doentes que curaste. Por isso que ela estava junto dele. E por isso também que ela declara que só com remédios ele não teria conseguido nada com a cura. Porque, na verdade, quem cura nunca é o médium, nunca somos nós. São sempre nós, os médiuns, que somos instrumentos. Mas quem cura é Jesus. E quem propicia as condições, as ferramentas, em nome de Jesus, com autorização especial para fazê-lo, são os nossos mentores, os nossos amigos espirituais queridos, espíritos altamente qualificados para a realização da tarefa e que, portanto, está tudo sob o cuidado, sob a orientação, sob a supervisão de Deus, de Jesus, de nossos amigos espirituais. E aqui uma informação preciosa que vamos relembrar juntos. Juliane Marie disse ao Senhor A, seu amigo e seu benfeitor, quando ela estava encarnada como mendiga Juliane Marie: quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. É só nestas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Portanto, o grande sinal do amor e da recepção da prece e do nosso pedido na prece é esse estremecimento involuntário que todos nós experimentamos quando estamos orando. Então, continua Juliane Marie: tens feito bem em não desdenhar os humildes. Naturalmente, que aqui ela está se incluindo nessa atitude, nessa providência do Senhor A, porque ela própria fora, quando encarnada como mendiga, uma dessas criaturas humildes. Por isso ela diz, tens feito, porque ele já continuava fazendo e já fazia quando ela estava encarnada. Então nós vemos várias citações do Evangelho de Jesus em que Jesus menciona os humildes. Essas citações do Evangelho como sendo uma marca do amor de Jesus e do amor com que Jesus sempre nos orientou a ter, a alimentar e a dedicar a todas as criaturas em necessidade, particularmente os humildes, porque na Terra um orbe de expiações e provas, nós vemos que muitas criaturas ainda renitentes à prática do bem, orgulhosas, elas desdenham dos humildes e tantas vezes, encarnados
em situações, em encarnações humildes. Estão espíritos com muitas conquistas, como é o caso de Juliane Marie. Juliane Marie estava na condição de mendicância, era humilde do ponto de vista da terra, dos valores humanos, em que ela certamente deve ter sido muito desdenhada por estar nessa condição, mas era um espírito de conquistas, porque logo pôde ajudar aqueles que fizeram bem a ela e dar estes conselhos, porque estas orientações que ela deu ao Senhor A são de espírito evangelizado. E, portanto, quando Jesus disse: o que fizerdes a qualquer um desses pequeninos, a mim mesmo estarás fazendo. Sede brandos e humildes de coração. E toda a linha dessas orações, dessas frases, que Jesus nos deixou como máximas de comportamento, de ética e de moral para o nosso engrandecimento moral e, portanto, para nós avançarmos em nossa trilha evolutiva. E, evidentemente, que sobre o Espiritismo nós temos sempre aqui, porque é a nossa orientação, esclarecido e ratificado que o Espiritismo segue, ratifica, confirma o Evangelho de Jesus. E é exatamente também o Espiritismo que explica a linguagem de que Juliane Marie se valera como espírito. Que linguagem é essa? Aquele leve contato, como se alguém estivesse próximo do Senhor A. O Senhor A não sabia que Juliane Marie estava desencarnada, mas ela quis dar a ele um recado, digamos assim, uma mensagem. Então aproximou-se dele e fez que ele sentisse aquele leve toque, como se alguém estivesse bem próximo dele. E estava. Só que não estava mais encarnada Juliane Marie. E então ela se valeu dessa linguagem que o Espiritismo explica. A proximidade pela emanação dos fluidos de que cada espírito é portador em função das suas conquistas morais, das suas ideias, das suas intenções, das suas tendências. Isto também se aplica com relação à sua existência anterior, que é o que está posto aqui por Juliane Marie. O Espiritismo também explica isso. Emmanuel, por exemplo, a partir da análise da sua situação como velha, idosa mendiga, enferma e inválida, diz que o Senhor A poderá compreender as suas encarnações precedentes, nem sempre isentas de mácula. Essa é aqui um alerta, este é um alerta para que todos nós tenhamos consciência e humildade, porque nossas encarnações anteriores não foram isentas de mácula, até porque no momento presente, seguindo a orientação de Sócrates, nós sabemos que ainda temos muito a percorrer. Mas isto não faremos sozinhos, se tivermos boa vontade e desejo sincero de progredir e nos isentarmos, nos livrarmos das nossas tendências mais e dos nossos erros. Porque os nossos mentores queridos, Jesus, Maria, nossos anjos da guarda, estão atentos para potencializar tudo o que nós desejamos fazer, pensar e dizer no âmbito, na seara do Mestre, na prática do amor e do esforço de autoaprimoramento moral. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.